Hoje nós vamos começar uma série que nós vamos falar sobre tentar responder uma pergunta que é: quem é Jesus? Pode soar para você algo muito óbvio e simples, mas o que eu tenho visto e percebido é que o mundo não conhece de fato quem é Jesus. Nós temos um conhecimento muito raso da pessoa de Jesus. E por muitas vezes um conhecimento equivocado. Às vezes nós temos um conhecimento distorcido de quem é Jesus. A intenção dessa série é nós respondermos essa pergunta, porque eu acredito que quanto melhor nós termos consciência, certeza de quem é Jesus e o que Ele representa para nós, a nossa fé ela cresce, ela amadurece. O texto que nós vamos ler hoje tem muito a ver com isso, com ver bem, ver melhor. E quando nós temos clareza das coisas que estão ao nosso redor, é muito melhor. Acredito aqui, não sei se todos, mas o pior tempo para mim, para dirigir, é quando tem a neblina. Porque eu não consigo ver o que está ali na frente. Dirigir na neblina, ou se não naquela chuva que não para, que o para-brisa não dá conta, é horrível, horrível, horrível. Por quê? Porque você não tem certeza para onde você está indo, você não tem certeza do que está vindo ali na frente. Então, o objetivo dessa série é que nós, como cristãos, nós tenhamos uma visão clara de quem é Jesus e o que Jesus significa para nós. Amém? O texto que eu convido você a abrir para nós lermos está lá em Marcos 8. Nós vamos ler a partir do 27. Diz assim, a partir do 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Elias ou um outro dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falasse a ninguém a seu respeito. Eu quis fazer questão de estudar esse texto essa semana, principalmente pela pergunta, porque é um texto da palavra de Deus em que o próprio Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele era. Então, bom, se eu vou começar uma série sobre quem é Jesus, eu vou para o texto em que o próprio Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Para vocês verem como essa pergunta ela é importante. E algo que eu sempre tenho falado, aprendendo a estudar a palavra de Deus, tem uma coisa muito importante quando a gente estuda a Bíblia, que textos eles não devem ser lidos fora do seu contexto. E existem textos que, para você entender ele melhor, você precisa ler uma perícope, uma porcentagem dele um pouco maior. E a nossa Bíblia, ela foi feita para nós utilizarmos assim. É por isso que tem versículo. Se você reparar, tem um subtítulo aqui, Pedro declara a sua fé. Só que esse texto aqui ele foi feito para ser lido com o texto anterior. Agora nós vamos ler, agora você vai ver como vai fazer muito mais sentido. Nós vamos recuar um pouquinho, nós vamos ler a partir do verso número 22. Que o subtítulo da minha Bíblia, por exemplo, é Jesus cura um cego. Mas se você
fizer um raciocínio rápido, o que tem a ver Jesus cura um cego com Pedro declara a sua fé? Aí diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergam claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Amém? O que uma história tem a ver com a outra? E eu vou ainda mais ainda. A sequência do texto, lá no 31, também. Está toda encaixadinha, tem tudo a ver, como se fosse um texto só. Jesus aqui está fazendo uma comparação entre a falta da visão física com a falta da visão espiritual. O exemplo aqui, lembra-se que nós vimos semana passada, que quando Jesus faz milagres, quando Jesus age, ele tem uma intenção de cura, ele tem uma intenção, contudo, principalmente uma intenção pedagógica. Jesus sempre está nos ensinando com tudo. Jesus não faz nada em vão. E aqui, o texto de hoje, a nossa reflexão de hoje, é a importância de nós termos clareza, a importância de nós vermos bem, principalmente a pessoa de Jesus. Jesus, ele precisa estar cada vez mais claro na nossa vida. Não podemos ter incertezas, não podemos ter uma visão turva a respeito de Jesus nas nossas vidas. Eu, graças a Deus, eu não tenho um problema de visão. Eu tenho aquele famoso, que até eu negligencio muito isso, né, usar óculos para descanso. Eu nunca entendi esse descanso também, mas eu nunca tive um problema muito sério. Eu acredito que muitos aqui precisam muito dos óculos, né, porque tem pessoas aqui que eu nunca vi sem óculos. Então, eu acredito que seja importante. Pessoas aí que usam lentes. Né. Mas eu tenho uma irmã que ela tem um problema de visão. Herdou isso do meu pai. Ela deve ter, sei lá, uns 4, 6, não sei. Não sei que é sério o negócio. É tão sério que ninguém sabia. É até interessante, eu não sei como que você descobriu que você não tem, que você tem uma dificuldade de leitura ou de visão. Mas a forma com que nós descobrimos esse problema da minha irmã foi bem interessante. Nós morávamos ali na 13 de maio, ali, e a televisão ficava na copa e nós tínhamos um costume familiar de olharmos filmes juntos. E ficavam as poltronas na parede, aquela velha sala, né, copa, o sofá assim grande, encostado na parede, e na outra parede a televisão. E ficava uma cadeira de palha, muito ruim de se sentar, mais à frente da televisão. E sempre quando nós decidimos, hoje é dia de filme, a minha irmã, ela, 1, 2 horas antes de começar o filme, ela já estava lá sentada, naquela cadeira de palha. E aquilo nunca fez sentido para nós e nós nunca pensamos a respeito. A Priscila, desde sempre, já andava lá por casa e já tinha aquele instinto meio médico, ela começou a ficar cacuetada assim, né? Por que essa guria sempre está perto ali, né? E aí uma vez ela pegou e fez um teste com a Pri, com a minha irmã, a Elaine, né? Elaine, você está enxergando o que está escrito lá? Assim, meio longe, assim. Elaine, eu não, parece tudo embaçado.
E aí um de nós estávamos por perto e falou assim, não, ali dá para ler claramente. Ela virou e falou assim, não, vocês estão brincando comigo. Ali não dá para ver nada, não dá para entender o que está ali. Para te resumir a história, a minha irmã sempre sentava naquela poltrona de palha, desconfortável pra caramba, porque ela não enxergava lá de trás. E o interessante, depois que se descobriu que ela tinha um grau de miopia e tal, ela falava assim para nós, eu pensava que eu estava me dando bem, porque eu sentava ali na frente e olhava para vocês e tinha aquele sentimento, nossa, coitados, não vão ver o filme direito. Eu estou aqui na frente, ainda bem que eu consegui sentar aqui. Mas nenhum de nós fazia a mínima questão de sentar naquela poltrona ultra desconfortável. Isso me fez, um tempo depois, refletir acerca de umas cenas mais engraçadas que a minha irmã me proporcionou. A cena não, mas a história da cena, que depois que nós descobrimos que ela tinha um problema de visão, fez todo sentido. Uma noite de semana, minha irmã ficava brincando na calçada, cada vez mais raro isso, né? Crianças brincando na calçada em frente de casa. Minha irmã chega chorando, totalmente arrebentada, esfolada nos braços, na cara, sangrando. Quando a gente viu aquela cena, todo mundo apavorado, minha irmã, minha mãe desesperada, o que aconteceu? Alguém te bateu? E minha irmã engasgada, nervosa, falando assim, não, eu estava correndo, estava correndo de bicicleta, você caiu, não, estava a pé, você tropeçou, você caiu. Aí ela falou algo que eu, como um bom irmão mais velho, em vez de ter pena e sentir a dor, comecei a dar risada. Ela falou que tinha batido numa árvore. Ela postou a corrida com a irmã de bicicleta, com a amiga de bicicleta, e ela a pé. E ela conseguiu, conseguiu a façanha de atropelar uma árvore. Quando eu fui ver a coitadinha da árvore, a árvore ficou também toda esfacelada. Vocês veem que tamanho foi a pancada. Mas, pobrezinha, nós não sabíamos. Ela tinha uma limitação, ela tinha um problema de visão. Irmãos, quando nós não temos uma visão clara acerca das coisas, tudo fica mais difícil. E algo que eu vou repetir aqui, uma das coisas mais importantes, para mim é a mais importante, a palavra de Deus nos ensina que é a coisa mais importante, é essencial para o ser humano, é poder ver Jesus. É ter Jesus de maneira clara no seu coração e na sua mente. Jesus, para nos ensinar isso, ele faz um milagre. E se você for ver cada milagre de Jesus, principalmente com relação àqueles que tinham um problema na visão, nos olhos, foi feito de uma maneira diferente. Então, dos 7 milagres de Jesus acerca da visão, Jesus agiu de uma maneira muito particular, muito única. 2 aqui para ressaltar, a de hoje, que Jesus usa da saliva, e tem também a que Jesus usa do barro. Passa nos olhos ali, né, e o homem passa a ver. Nesse caso aqui, nós vemos Jesus agindo na vida de um cego. Ele tira esse cego para fora do povoado, leva ele para um pouco distante. Interessante aqui que Jesus usa da saliva algo que era visto naquela época como um remédio para os olhos. Naquela época, o povo tinha a crença de que a saliva era algo muito importante, é como se fosse um remédio para os olhos. Deus usa aqui algo tangível, algo muito, muito perto deles, né, para despertar a fé
daquele cego ali. Como eu disse, Jesus age de maneira muito singular na vida de cada cego no Novo Testamento. Como eu falei, o nosso paralelo aqui ele vai ser muito próximo à questão do problema, né, a deficiência física aqui desse homem e a questão espiritual ali que Pedro declara para Jesus. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que Jesus age nas nossas vidas de uma maneira muito singular, muito pessoal. A Bíblia está nos ensinando, Jesus nos ensina que o abrir dos olhos, ver Jesus da maneira com que ele deve ser visto, está muito ligado à conversão. A coisa que eu acho mais interessante no processo de conversão, o que é conversão? Quando uma pessoa passa a crer em Jesus. Só que eu acho interessante na vida de muitas pessoas é que, literalmente, ela passa a ver Jesus de outra maneira. Ou melhor, ela passa a ver Jesus. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que frequentavam a igreja, ouviam da palavra de Deus, mas não eram cristãs. Não criam em Jesus. Ouviam diversas vezes a palavra sendo pregada. E em determinado dia, é como aconteceu com o apóstolo Paulo, é como se as escamas caíssem dos olhos. É como se no toque de Jesus nós passássemos a ver Jesus de uma maneira diferente. Aí testemunhos, e pode ser o seu testemunho, nossa, como é que eu falava mal de Jesus? Eu já vi testemunhos, já vi pessoas chorando, arrependidos, da maneira com que eles tratavam a igreja, da maneira com que eles tratavam os cristãos, da maneira com que eles falavam de Jesus. Aí, de repente, eles passaram a ver melhor. E o que acontece muitas vezes também é o que o texto nos ensina aqui, diferente das outras curas. Jesus sempre, quando curava, quando agia, fazia um milagre, as curas elas eram imediatas, elas eram completas, elas eram perfeitas. Aqui nós vemos uma cura de uma maneira progressiva. Ele não é curado imediatamente. Jesus, ele volta a pôr a sua mão nos seus olhos. Ali no verso número 22, ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? E aí esse homem responde, recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Que nem a minha irmã aqui que achou que a árvore estava andando. Tu vê aqui que houve um processo nesse milagre, houve um processo nessa cura. Mais uma vez, foi de uma maneira especial, particular. O que acontece muitas vezes também na nossa vida espiritual. No verso número 25, diz ali: Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. E sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Houve um processo. Nós cremos que a salvação ela é um ato seguido de um processo. Na caminhada cristã, é como se no decorrer da nossa caminhada de fé e de vida cristã, aos poucos as coisas vão se tornando nítidas e claras. Às vezes nós somos orgulhosos demais, achamos que já estamos vendo tudo. Tudo está claro.
Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho tudo claro ainda. Aquilo que é essencial está muito claro, mas a partir do tempo, a partir das experiências com Deus, do caminhar, do conhecer a Jesus dia após dia, parece que tem mais cor, parece que tem mais brilho, parece que Jesus vai ficando cada vez mais nítido na nossa vida. E às vezes, aquilo que nós achávamos, compreensões acerca de algo bíblico e algo a respeito da caminhada cristã, não era como nós esperávamos que fôssemos. Todo mundo na caminhada cristã vai mudar de opinião sobre algum tema, sobre algo. Ninguém é o senhor da razão aqui. Não é à toa, meus irmãos, que nós temos, eu sempre falo aqui que existem várias religiões e falsos profetas, mas também existem várias igrejas diferentes que têm opiniões diferentes acerca de alguns assuntos, mas estão indo na mesma direção. Alguém vai estar certo, eu não sei quem. Eu acho que eu estou certo em algumas coisas, outras eu tenho dúvidas. Você quer ver dúvida comigo? Me pergunte sobre escatologia. Eu não tenho ideia como é que vai ser no final dos tempos. Os textos não são muito claros. Aqui, eu sempre falo isso, aqui no nosso meio, na nossa comunhão aqui como igreja, todos nós temos coisas em comum e que são essenciais. Crer em Jesus, Jesus é o Salvador. Mas nós temos visões diferentes acerca do todo. Mas nós não vamos concordar em tudo. Como eu falei, a Bíblia, por um lado, para aquilo que importa, ela é simples. Jesus, ele é simples. E a Bíblia, no seu todo, é complexo. É um livro muito complexo, muito profundo. Muito profundo, vocês não têm ideia. Quanto mais eu estudo, cada vez mais eu chego à conclusão que pouco sei. Tem muito ao que aprender. Jesus, ele se revela cada vez mais. Ele tem uma revelação que é única, e como eu falei, histórias de conversões, cada um tem uma história de conversão. As histórias nunca são iguais, por isso até que nós não devemos nos frustrar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava triste, olha só o pensamento do adolescente. Eu ficava triste com a minha história de conversão, porque ela era sem graça para mim. Às vezes eu via a pessoa ir lá dando um testemunho e falava aquelas histórias punks, né, que tinha sido resgatado do inferno. E glória a Deus por isso, né? Pessoas que foram tiradas do alcoolismo, tiradas das drogas. Às vezes eu ouvi um testemunho de um rapaz e eu fiquei pensando assim, eu não sou crente. Eu não tive conversão ainda. Porque... Até um dia, nunca vou me esquecer desse dia, eu vi o testemunho de conversão do Marcos Witt, lá no Estádio Atílio Paiva, há muito tempo atrás. E eu tive algo muito em comum com ele, porque ele contou que a história de conversão dele tinha muito a ver com o medo que ele tinha de barata. Para mim fez todo sentido. Nossa, ele ia contando e eu ia me enxergando ali. Nossa, Marcos Witt, eu também tenho esse problema. As baratas, ainda mais aquelas que voam, né? As voadeiras, né? Nossa! Cada um de nós irá ter uma história para contar. De uma forma ou de outra, Jesus se fez claro. Ou ele vai se fazendo claro, é que nem quando você está dirigindo ali na neblina, e a neblina vai subindo, ou quando o para-brisa ele vai desembaçando. Nossa, não vai te dando uma alegria quando você vai vendo aquele
para-brisa brilhando, transparente, que você consegue enxergar cada detalhe da estrada. E é muito especial isso, que a partir do momento que nós vamos caminhando com Jesus, isso é importante. Lembre-se, é um processo. E um processo que deve crescer na nossa vida. A nossa visão acerca de Jesus precisa ficar cada vez mais clara. Sempre caminhando para a certeza. Jesus, meus irmãos, se necessário, Ele volta a agir nas nossas vidas. Foi necessário Ele tocar novamente. Ou seja, trazer mais discernimento. Existem momentos da nossa caminhada que a nossa fé vai duvidar. Em diferentes épocas da nossa vida. A minha fé, eu já compartilhei aqui com vocês, foi na época da faculdade. Ali eu tive o que nós chamamos de crise de fé. Não ache que você é menos cristão por se encontrar em momentos da caminhada cristã onde você vai duvidar. Isso é uma prova de que você é homem e falho e de que a sua fé está sendo provada. Por isso é muito importante, em todos os momentos da nossa vida, nós não nos separarmos de Jesus jamais. Porque a questão de ver Jesus melhor é uma questão da ação de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que vai trabalhando, terminando a boa obra de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Ele vai ali, nós estamos em construção sempre. Ele vai trazendo discernimento. Ele vai iluminando. Jesus vem através da palavra dele e traz luz a um lugar que estava em trevas. O Espírito Santo, ele vai aqui, vai continuando ali, vai lapidando, vai seguindo esse processo de conversão. E é muito importante nós estarmos focados em Jesus, não nos distanciarmos, não cairmos na bobeira de acharmos que cada um de nós vai ver Jesus de uma maneira diferente. Jesus vem de maneiras diferentes, mas Ele é um só. O problema é a nossa visão. Eu nunca vou me esquecer de uma história que o meu pai contou, certa vez. Eu adoro essas histórias do pai da roça, o tempo da roça. Ele morava no interior do Rio. Eu já fui algumas vezes lá visitar. E ele conta de um tempo onde nem tinha energia elétrica, eles moravam bem afastados e criou-se uma lenda lá na roça de que em uma determinada porteira, quando chegava numa hora específica da noite, aparecia para alguns uma bola de fogo, para outros uma mula sem cabeça, com fogo, tudo era ligado com fogo. Para outros era um bezerro de fogo. Resumo da ópera: ninguém passava pela tal porteira. E aquela história, ela foi sendo compartilhada. E aquela fama daquela porteira foi crescendo. E aquilo lá na roça ganhou fama. E as pessoas, até mesmo sem ver, e muitas iam até lá, viam de longe, tiravam suas conclusões. Ninguém chegava perto da porteira, porque de longe já se assustava. Então meu pai conta de que as pessoas, por medo da tal assombração que aparecia a partir de uma certa hora, as pessoas pegavam um caminho que era, bota aí uns 2, 3 quilômetros a mais. Tudo para não passar pela porteira da assombração. O meu avô,
que já está com Jesus, eu creio. Para quem não conheceu ele, acredito que poucos, ele era aquele velho gente boa, né? E que tinha aqueles momentos de cara feia, né? E ficava brabo com algumas situações, bem franco. E aí diz que o meu pai, um dia contando a história para ele, pai, ninguém está passando pela tal porteira, que tem uma assombração lá. Que é assombração, nada. Esse pessoal está louco. Onde é que está essa porteira? Que horas que essa assombração aparece? É todo dia, tal hora. Meu avô pegou na mesma noite, esperou um pouco o horário, foi lá na tal porteira. Chegou de longe assim, se assustou. Rapaz, tem algo lá mesmo. Mas ele fez algo de que os outros não fizeram. Ele foi até a porteira. Aí foi chegando perto E cada vez que ele chegava, cada vez mais perto da porteira, a verdade se tornava cada vez mais clara. Quando ele chegou na porteira, ele viu que o grande bicho-papão, que as pessoas tinham medo, era um saco de estopa que ficava balançando na porteira. E aí, quando a lua subia com o brilho das estrelas e o reflexo, eu acho que todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui, dava a impressão de que tinha uma cabeça de fogo voando ali. Olha a importância de nós vermos as coisas claramente. Nós vamos ver isso mais para frente, mas o que mais nós vemos nos nossos dias, e aí vem a pergunta de Jesus para Pedro: quem dizes que eu sou? Quem que estão dizendo que eu sou? E, meus irmãos, os tempos mudam, mas as respostas continuam as mesmas. No decorrer dessa série nós vamos ver isso. Alguns acreditavam que ele era um profeta. Outros acreditavam que ele era João Batista. Outros acreditavam que ele era Elias. Porque ele fazia milagres, ele era poderoso. E para muitos, em Marcos, nesse capítulo número 8, é como se fosse uma dobradiça. Até aqui, até o capítulo número 8, Jesus ele está mostrando e provando aos discípulos quem ele é. A partir desse momento aqui, com a resposta de Pedro, que Pedro declara aqui, nós sabemos que ele declara que Jesus é o Messias, que Jesus, ele é o Cristo, mas todos nós sabemos que ainda a visão dos discípulos estava com neblina, turva. Mas a partir daqui, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, aonde ele iria mostrar para todos quem de fato ele era, o Redentor, aquele que iria morrer na cruz pelos nossos pecados. Depois da declaração de Pedro, é como se ele tivesse certeza, bom, aqui eu abri os olhos de vocês estão abertos. E ali no capítulo 31 ele começa a predizer, né? Ele prediz a sua morte. No 31 ele diz: começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. A dobradiça, a folha, virou uma página e a história começou a ficar mais clara. A verdade de Jesus foi se revelando cada vez mais. Quem dizes, né? Quem que o mundo diz que Jesus é? Os muçulmanos creem que ele é um profeta. Existem religiões
ou falsas religiões, ao meu ver, que creem que Jesus é uma criação de Deus. Outros acreditam que Jesus foi um homem qualquer. Alguns até cometem a blasfêmia de dizer que Jesus era tão homem que casou com Maria Madalena e teve um filho. Nós vivemos num mundo onde irá sendo apresentada, cada ano que passa, nós vemos uma interpretação diferente de quem é Jesus. Isso é impressionante. Alguns cegos e outros com a visão muito distorcida. Nós vivemos num mundo que distorce a cada dia quem é Jesus. Nós estamos vivendo num mundo que eu considero um mundo muito chato e perigoso. Que, como eu falei para vocês, não é só distorcido quem é Jesus, mas é como se Jesus é o que você quer que ele seja. E aí vão sendo construídos outros Jesus. Várias construções de Jesus. Meus irmãos, não caiam nessa asneira. Ele mesmo diz que ele é a verdade. Só há uma verdade. Como eu falei para vocês, não há unanimidade sobre tudo, mas sobre a essência da palavra de Deus precisa haver uma unanimidade. Porque ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só há um Jesus verdadeiro. E o nosso objetivo aqui, o objetivo tanto de Jesus com os seus discípulos, é trazer clareza. O objetivo dele aqui com os discípulos é que eles soubessem exatamente quem ele era. Não fique constrangido se a sua visão ainda está turva. Há um pouco de neblina ainda com relação a quem é Jesus. Como eu falei para vocês, os discípulos também estavam com a visão nebulosa. Jesus mal começou a falar aqui, e Pedro falou, não, isso aí não pode acontecer, não. E Jesus fala, Pedro, você está sendo usado por Satanás, aparte-se. Os discípulos estavam esperando o Messias. Eles criam, eles mostram aqui que eles criam que Jesus era o Messias. Mas o Messias que os discípulos estavam esperando era um Messias que iria vir da onde? Iria fazer o quê? Iria libertar eles do poderio de Roma. Até um tempo antes da crucificação, Pedro mostra isso. Quando ele tira a espada, começa a arrancar as orelhas lá dos soldados. Há um processo. Nós estamos em processo. Nós temos que orar, nós temos que nos aproximar cada vez mais de Jesus, para que Jesus se torne cada vez mais claro nas nossas vidas. Demorou um tempo para eles verem, para o povo ver, que o inimigo que Jesus veio derrotar não era o Império Romano, e sim o pecado. O pecado. Algo, como nós vimos na última série, que está cada vez mais extinto hoje em dia. Não há mais pecado, ninguém mais peca. O pecado é que destrói. O pecado foi que nos separou. O pecado é o motivo de Jesus vir. Jesus vir até nós, clarear as nossas vistas, se entregar ali na cruz como um sacrifício. Jesus só tem um, meus irmãos. Não tem outro. O povo andava cego, tinha uma visão distorcida. Nós vivemos em tempos onde a visão está cada vez mais distorcida acerca de Jesus. Existem vários caminhos sendo apresentados. Minha ideia nessa série é mostrar um pouco desses caminhos enganosos. Eu não sei se você percebeu, Jesus ele faz algo antes.
antes de agir na vida do cego, e também algo que ele faz com os seus discípulos. Quando ele faz o milagre no cego, ele tira o cego de dentro do povoado. Quando ele vai falar com os discípulos, ele se distancia com os discípulos. Algo que nós precisamos fazer é nos distanciarmos dos fakes, das más interpretações, e nos aproximarmos da Bíblia e de Jesus. Se nós quisermos ver Jesus de uma maneira mais clara e limpa, nós precisamos nos aproximar dele e focar os nossos olhos nele. Como eu contei naquela historinha lá, das pessoas com medo da assombração, meu pai fala que muitos nem iam até a cruz. Até a cruz. Muitos nem iam até a porteira. Por causa das mentiras, das más interpretações. Quantas pessoas não querem entrar numa igreja? Que elas ouvem falar. Elas botam as igrejas tudo no mesmo balaio. Quantas interpretações erradas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são facilmente influenciadas. Facilmente influenciadas. Eu fico cada vez mais assustado com o poder de manipulação de uns youtubers aí de 12 anos. Que só falam bobagem e têm milhões de seguidores. Meus irmãos, uma certeza e algo para você se agarrar. A palavra de Deus, desde que ela foi lançada a nós, não houve nenhuma alteração. Ela continua a mesma. O Jesus que se apresenta aqui, o Jesus que foi no madeiro, que morreu ali na cruz por nós, continua o mesmo, sem alterações. Hoje nós não vamos resolver todas as perguntas e responder todas as perguntas, mas eu quero te fazer um convite. Nunca vou me esquecer uma das orientações que eu tive de um professor muito bom e muito temente a Deus. Ele fez um desafio aos alunos que foi o seguinte: leiam a Bíblia, principalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. E fez um desafio para nós que, pela lógica, nós estávamos no seminário e já éramos para estar lá com todos os evangelhos bem lidos e muito, né? Mas ele falou assim, até a religião, até a nossa religiosidade, muitas vezes tira o brilho e a grandeza de Jesus. Nos traz muitas vezes uma visão equivocada do que Jesus é. Eu quero te fazer esse desafio durante a série. É muito difícil fazer isso. Porque sempre quando nós vamos ler algo, aprender algo, nós trazemos tudo que faz parte da nossa vida, a nossa ótica, a nossa cosmovisão, a forma de ver a vida. Isso é muito difícil. Mas tente fazer isso. E eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você já viu o testemunho de alguém, eu já vi algumas vezes, de pessoas que conheceram a Jesus não através da igreja, mas através da Bíblia. Elas contam o testemunho delas e a forma com que elas... Eu lembro de um rapaz, uma vez num acampamento, contando o testemunho dele, que ele começou a ler a Bíblia para refutar Jesus. E ele começou a ler e aquilo ali começou a fazer cada vez mais sentido. Ele ia lendo com fervor aquilo ali. Ele ia ver, nossa, esse Jesus é sensacional. Cara, esse Jesus é demais. Nossa, Jesus é espetacular. Eu falei para ele, nossa, cara, você é um privilegiado de poder conhecer Jesus sem o dedo de ninguém.
Como se Jesus estivesse ali se revelando ali, ó. Puro e simples. Puro e simples. Que nem eu falei para vocês, às vezes a igreja às vezes tem atitudes que ela julga boa e tem uma boa intenção, mas às vezes acaba trazendo um pouco de neblina para um Jesus que é claro, especial, né, vital a nós. A minha oração, o meu desejo durante essa série, a partir de hoje, é que você se aproxime de Jesus. Que Jesus fique cada vez mais claro na sua mente, no seu coração. Você peça a Ele, que nem eu falei para vocês, Ele se revela de maneira particular a cada um de nós. Cada um de nós terá uma história para contar. Mas a história precisa ser de um único Jesus. O Jesus é o mesmo. Amém? Hoje nós começamos então essa nossa caminhada. Hoje aqui é uma caminhada, né, até engraçada, né? Porque nós estamos virando uma dobradiça, mas todo mundo sabe quem é Jesus, né? Um pouquinho, né? Não é spoiler, né? Nós sabemos o quanto Ele é grandioso. Aqui nós vimos, né, através da declaração de Pedro, que Ele é o Cristo. Que nós possamos ter a nossa visão focada e fixa nele. Amém?